Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Gênesis capítulo 49, de 29 a 32, capítulo 50, de 15 a 24. Vamos às leituras. Depois Deus deu-lhes suas ordens, dizendo: Eu vou reunir-me a meus parentes, sepultai-me junto de meus pais, na caverna que fica no campo de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã, e que Abraão comprou de Efron, o Heteu, junto com o campo como propriedade funerária. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a gruta que nele está foram comprados aos filhos de Het. Os irmãos de José começaram a ter medo, porque seu pai estava morto, e diziam: Quem sabe José vai nos tratar como inimigos e se vingar de todo o mal que lhes fizemos. Mandaram, pois, dizer a José: Teu pai nos ordenou antes de morrer. Assim dizeis a José: Perdoa, eu te peço, o crime e o pecado de teus irmãos e todo o mal que te fizeram. Agora, pois, perdoa este crime dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando ouviu isto. Depois seus próprios irmãos vieram e se prostraram diante dele e exclamaram: Somos teus escravos. Mas José disse-lhes: Não temais, por acaso estou no lugar de Deus? É verdade que vossa intenção era me fazer mal, mas Deus o transformou em bem, cumprindo o que hoje sucede, salvar a vida de um povo numeroso. Não temais, portanto, continuarei a sustentar-vos, junto com vossos filhos. E assim os confortou e tocou-lhes o coração. José habitou no Egito, como também a família de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Enfim, José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus certamente intervirá em vosso favor, e vos fará subir deste país para a terra que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãos e irmãos, podemos perceber que o capítulo 48 e o 49 é despedidas que Jacó faz aos filhos e bênção dos filhos de José e também aos filhos dele mesmo, para depois morrer em paz. Ele, lançado sobre o leito, estava ali e acabou por morrer. Ele despediu-se dos filhos dele e aí queria ser sepultado na terra onde Abraão comprou para poder enterrar Sara. E ali ficou, porque os pais dele também foram enterrados, sepultados lá. E era o desejo de estar junto dos pais. Mas assim que recomendou esse desejo aos filhos, ele expirou. E os filhos dele, irmãos de José, ficaram com medo que José soubesse que o pai tinha morrido e os tornasse escravos. Mas longe de José fazer isso com os irmãos, sabendo a covardia ou esse ato não nada humano que eles fizeram com José, vendendo assim para o povo do deserto. Mas tudo tem um propósito. Deus o levou para o Egito para ser
de grande importância e valia para poder acolher o povo de Israel no Egito. Deu comida para eles e acolheu cada um dos irmãos com seus bens, com seus pertences e seus familiares, não fazendo assim descaso da sua família. E os irmãos, ainda que reconhecessem isso, ficaram com medo, mas José falou para eles que nada foi por acaso, foi por Deus que ele chegou no Egito para poder tornar importante a chegada deles lá, para serem acolhidos, para serem cuidados e não perecerem. E ainda assim, ele falou para eles não temerem, porque continuariam sendo sustentados por ele naquela terra. E ele ainda, um tempão, muito tempo, viveu 110 anos e viu os filhos crescerem para poder a linhagem de Efraim e Manassés, que eram seus filhos, e seu pai Jacó pegou para eles serem criados por ele. E também os outros filhos de José, que nasceram no Egito. Mas enfim, os filhos fez os filhos jurarem que iria vos visitar o túmulo dele. Mas isso aí é só no finalzinho, após ele estar no leito de morte. E foi embalsamado e colocaram ele no sarcófago no Egito. Uma coisa podemos ver, minhas irmãs e meus irmãos, que nada acontece por acaso. O Senhor está sempre com o seu povo, cuidando, tomando conta de cada um deles. E a propósito de José estar no Egito para acolher os irmãos, não foi por acaso. Deus tinha um projeto, um plano para que pudesse preservar a vida dos descendentes de Jacó, de Abraão e de Isaque. Assim como Cristo fala que nenhum pássaro morre, nenhum pássaro no Evangelho, nenhum pássaro morre se não for da vontade do Pai, ou podem até vender o pássaro por centavos, mas se não for da vontade de Deus, do Pai, nada acontece se não for da sua permissão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, essa história da linhagem dos 3 patriarcas, que agora entraremos na história do povo hebreu, o povo de Israel, que começa a sofrer no Egito, mas é na outra semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje, nesse sábado. Que o Senhor possa nos abençoar com a proteção de Nossa Senhora e as bênçãos de Jesus Cristo, para que nós possamos, assim, ter um final de semana abençoado. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.